Antes de mais nada, gostaria de agradecer aí a confiança e o convite da liderança. É um prazer estar aqui e trocar um pouquinho de conhecimento com vocês. E parabenizar todo mundo que está aqui na sala, num domingão à noite. Se você está aqui porque você quer conhecimento, né? Porque você quer aprender a fazer um trabalho para você ter resultados de verdade, né? Então, é para isso que nós todos estamos aqui nesse negócio. Então, eu espero que você aproveite aí algumas coisas que eu vou compartilhar com você que eu aprendi ao longo desse tempo como empreendedora Polishop, tá? E antes de mais nada, eu quero me apresentar para vocês. Eu sou a Priscila Ribeiro, eu falo aqui de Belo Horizonte, sou casada com o Michel, a gente trabalha nesse empreendimento já desde 2014, há mais de 8 anos, né? Quase 8 anos e meio aí já. E a gente vem aqui de Belo Horizonte, a gente nunca tinha ouvido falar de um trabalho como esse, foi realmente uma novidade para a gente, mas para nós fez todo sentido do mundo quando a gente assistiu a apresentação pela primeira vez. Eu sou da área da comunicação, me formei em relações públicas, mas eu trabalhava num setor de comunicação de um escritório de advocacia aqui em Belo Horizonte. E o Michel, ele é advogado, ele trabalhava em outro escritório, como advogado mesmo, não tem nada a ver com o meu escritório, era completamente diferente, a gente nunca trabalhou juntos. E ele é músico também, tem uma banda de rock. Enfim, a nossa vida era muito atarefada, cheia de coisas a fazer, e a gente entendeu que esse trabalho a gente iria conciliar nas nossas horas vagas e a gente teria que aprender a fazer isso, né? E se a gente pegasse um pouquinho do nosso tempo para desenvolver esse trabalho, daria certo, e foi o que a gente fez. Desde 2014, então, a gente veio fazendo isso. Hoje a gente está como duplos diamantes, né? E eu espero um dia estar aqui para vocês falando sim que eu sou triplo diamante crown, né? Mas então, pessoal, esses somos nós, e eu só quero dizer para vocês que nós somos pessoas super normais, assim como você que está ouvindo esse treinamento aqui hoje, seja pela primeira vez, ou seja por várias outras vezes que você já ouviu o treinamento, não sei quanto tempo você tem de negócio, mas nós dois somos pessoas normais que não sabíamos nada, que começamos cheios de incertezas, cheios de dúvidas em relação não ao negócio, mas em relação a nós mesmos, se a gente ia conseguir fazer o trabalho correto, né? Com medo, meio perdidos, mas a gente decidiu ouvir a nossa linha ascendente, confiar no que ela estava fazendo e falando para nós, e fazer o que ela estava nos falando e também fazendo. E assim a gente fez desde o primeiro momento de trabalho. E essa parte do trabalho que é o convite, né, que nada mais é do que o trabalho que a gente precisa fazer todos os dias, é justamente por isso que eu trouxe ele como tema aqui para a gente conversar, porque eu também comecei sem saber fazer convite, né? Mas a pessoa que me convidou no dia do nosso cadastro, ela virou para a gente e falou: olha, vocês vão assistir esse treinamento, que no caso era o ciclo do sucesso, para vocês entenderem o padrão dos 8 passos que a gente tem aqui, e vocês vão focar no passo chamado contatar e convidar. E o que vocês vão fazer? Daqui 2 dias eu vou estar na casa de vocês, vocês convidam os seus melhores amigos para estar lá para a gente poder conversar com eles. Tá, ele falou isso para a gente falou, beleza, vamos assistir esse treinamento primeiro e vamos ver. Ok, assistimos o treinamento e falamos, ok, se é para a gente chamar nossos melhores amigos para estar aqui em casa, isso acho que ia ser numa quinta-feira, beleza, vamos ligar para os nossos melhores amigos e vamos chamá-los para vir aqui em casa. Vou falar o quê? Vou falar que tem uma proposta de negócios que a gente quer compartilhar com eles. E a gente fez isso, gente, sem muita técnica, sem muita frescura, sabe, sem muita cerimônia. Eram os nossos melhores amigos, a mesma coisa da gente ligar para eles, para convidar para ir lá em casa, tomar um café, né? E assim a gente fez, e essa foi a nossa primeira reunião fechada, uma reunião caseira na nossa casa. E a gente entendeu que era muito simples o trabalho, que era só a gente fazer isso repetidas vezes todos os dias, com mais amigos, com alguns conhecidos e com outras pessoas. Então, eu sei que muita gente empaca nessa parte do convite por dificultar demais as coisas e achar que é muito mais complicado do que ele realmente é.
né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que um convite bem feito, ele é um convite que é feito, simples assim. Você não precisa ficar preocupado em fazer um convite maravilhoso, sensacional, porque, principalmente os primeiros, não vai ser. Mas também não é isso que determina se um convite foi assertivo ou não. São várias coisas juntas que a gente vai falar aqui ao longo do nosso papo, mas que, com certeza absoluta, quanto mais convites você fizer, mais chances você vai ter, melhor você vai ficar, né? Porque convite é uma habilidade que é treinável, então você precisa entender isso. É treinável. Então, depende de você treinar. Você precisa fazer isso todos os dias para você pegar o jeito, pegar o feeling, e daqui a pouco você vai estar convidando sem perceber, né? E existe uma diferença entre contatar e convidar. Então, eu quero falar aqui para vocês primeiro sobre contatar, porque vocês já viram lá no ciclo do sucesso, né, que o passo 3 que a gente tem é o contatar e convidar, não é só convite, justamente porque existe um passo antes do que você ir diretamente num convite, né? As pessoas que você vai convidar de cara, sem precisar fazer um contato antes, são aquelas pessoas mais próximas suas, como eu disse aqui na minha historinha, seus melhores amigos, sua família, as pessoas que você já contata todos os dias. Você já faz isso normalmente, né, na sua rotina. E quem você vai contatar antes de ir direto para um convite são as pessoas que você não tem muito relacionamento, e a gente vai falar sobre isso, tá? Então, sabendo dessa diferença, vamos falar um pouco sobre contatar, tá? Antes de mais nada, eu acho que é muito importante você entender que a gente precisa fazer esse trabalho com o coração, gente, porque é isso que toca outra pessoa, sabe? E ao contatar uma pessoa, contatar nada mais é do que criar um relacionamento. E você precisa se interessar genuinamente pelas pessoas, tá? Começa a perceber isso, tá? Se você se interessar genuinamente por ela, vai ser muito mais fácil. Você vai conseguir entender o momento de vida das pessoas. Você não vai tratar as pessoas como um número, você não vai tratar ela como um cifrão, e ela vai perceber isso, sabe? Então, acho que esse interesse seu genuíno por elas vai fazer com que você se aproxime mais delas e consiga fazer um convite daqui a pouco muito mais efetivo. Tem uma frase do Dale Carnegie, não sei se vocês já viram essa frase dele, que é um escritor, né, de um livro, ele que escreveu aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e ele fala uma coisa muito interessante sobre isso. Ele diz o seguinte: interessando-nos pelos outros, conseguimos fazer mais amigos em 2 meses do que em 2 anos tentando fazer com que eles se interessem por nós. Né? Então, se você fizer isso, você vai ver, você vai conseguir entender o momento e você vai descobrir a dor ou problema das pessoas. E tudo se passa por isso. Descobrir a dor ou o problema ou o sonho das pessoas. Porque é assim que você vai descobrir isso, vai mostrar para ela que ela tem esse problema, porque às vezes a pessoa nem sabe que ela tem um problema, que ela tem uma dor ali, e aí você vai vir com a solução para esse problema, né? Você consegue fazer isso fazendo perguntas, conversando, fazendo o forme. Não sei se vocês já ouviram essa palavrinha, né? Essa sigla, na verdade, que é o forme, nada mais é do que a abreviatura de família, ocupação, recreação e mensagem. Como assim? Assuntos para você conversar com a pessoa e começar um assunto mesmo, um relacionamento com ela. Perguntar da família, da ocupação. Geralmente são esses assuntos que a gente puxa mesmo com as pessoas, né? E aí, como está sua família, seu trabalho, né? Está viajando, faz o quê? Gosta de fazer o quê nas horas vagas? Para depois passar uma mensagem, né? Então, fazer esse form vai ser importante todos os dias na sua vida e você precisa ficar atento a isso. E eu escrevi aqui nesse slide, inclusive, todos os dias, porque realmente você precisa criar esse hábito, gente, de fazer contatos todos os dias, sabe? E a ideia de você contatar e criar esse relacionamento não é para você ser um caçador, porque não é isso que a gente é aqui, sabe? Você não está caçando cadastro a todo custo. É mais sobre você ser um fazendeiro,
né? E ser um fazendeiro nada mais é do que isso, do que construir relacionamento e cultivar, porque assim você vai conseguir fazer muito mais abordagens, né? Só que você precisa ter senso de urgência em relação a isso. Não é você ficar um mês contatando, 2 meses contatando, não. Você fez o seu cadastro hoje, você já vai começar os convites para as pessoas que você não precisa contatar, a gente vai falar sobre isso. Mas as pessoas que você vai precisar de aquecer esse contato, vamos dizer assim, você já precisa começar a fazer isso para ontem, né? Para não demorar muito tempo, tá? Então, guardem isso sobre essa questão de contatar, beleza? É por aí que eu começo? Não, você começa com os convites para os seus melhores amigos e para as suas famílias. Você se cadastrou hoje, você está ouvindo esse treinamento aqui pela primeira vez, tá? O que você vai fazer agora? Agora você vai fazer uma lista de contatos dos seus melhores amigos, da sua família, tá? Das pessoas mais próximas de você, aquelas que se você cair agora aí onde você está e quebrar uma perna, você vai ligar para quem para te socorrer? Essas pessoas, você não precisa fazer um contato, né? Você não precisa fazer o que eu falei até agora, porque você já faz isso. Então, você vai direto para o convite para essas pessoas. Então, é isso que você vai fazer agora, você que está começando, tá? Pegar essa lista e começar a fazer assim, porque vai ser muito mais simples para você. Porque quando você começar a fazer esse tipo de convite para essas pessoas próximas, que você vai ver que você não vai precisar de quase técnica nenhuma, né? Justamente por causa da credibilidade que você tem com essas pessoas, da relação de confiança, você vai ver que vai ser muito mais fácil você ir dominando a técnica aos poucos, né? Então, gente, o objetivo de um convite é somente criar um interesse na pessoa, tá? É fazer com que a pessoa saiba e entenda que você tem algo a dizer para ela e que esse algo que você tem pode beneficiar muito a vida dela, sabe? Então, o objetivo de um convite é esse. Mas vamos a falar de alguns pontos aqui para organizar mentalmente aí o que você vai fazer a partir de agora sobre convite, tá? Primeiro de tudo, você precisa de organização, tá? Organiza o seu convite. Como? Com a lista, que é um passo anterior ao que a gente está conversando aqui, né? Você vai sentar, fazer uma lista de contatos, você precisa dessa organização, porque ela é muito mental, sabe? Muito mais uma organização mental para você, porque eu sei que os seus melhores amigos, como eu acabei de dizer, você não precisa de lista, vamos dizer assim. Você vai convidá-los já imediatamente. Só que daqui a pouco os seus melhores amigos acabam. Você precisa de ter uma lista, de olhar para um caderno e ter nomes com telefones ali para você olhar e falar, ah, beleza, eu tenho muita gente aqui para eu falar ainda, sabe? Isso se organiza mentalmente e te traz um sentimento bom de que você tem matéria-prima para trabalhar, vamos dizer assim, né? E, gente, dedique-se um tempo do seu dia para os convites. Você precisa fazer isso. Você tem que organizar a sua rotina para que você consiga fazer, em algum momento do seu dia, sentar e começar a fazer seus convites. E isso precisa ser sagrado na sua vida. Eu quero te propor de você, todo mundo que está aqui nessa sala agora, reservar 30 minutos do seu dia para fazer o bloco de 30 minutos. Né? Eu estou chamando de bloco de 30 minutos diários aqui com a minha equipe, e eu quero estender para todo mundo que está aqui nessa sala para a gente poder fazer o máximo de convite em 30 minutos que você conseguir. Mas é para sentar e focar. É ser 30 minutos focado. Eu tenho certeza que você tem 30 minutos do seu dia. Ah, não, Priscila, eu não tenho 30 minutos do meu dia. Beleza, você tem 15. 15 já serve. Começa com 15, mas trabalha nesses 15 minutos focados, fazendo esse bloco de 15 ou 30 minutos de convite para você ver o que vai acontecer com a sua semana e com o seu mês. Vai ser muito mais produtivo, porque num convite você só precisa marcar data e hora. Você não tem que falar muita coisa no convite, então ele é curto. Então, se você pegar aí um bloco de 30 minutos, você faz 30 convites, 1 minutinho cada um. Enfim, você vai fazer muitos convites, tá? Então, a ideia, gente, é que você precisa lembrar sempre disso, é marcar data e hora. Passa 15 minutos do seu dia contatando e 15 minutos convidando. Você vai ver o que você vai fazer de produção
nos próximos meses, quando você já fez isso durante um mês inteiro, no segundo mês você vai ver o que você vai ter de produção aí, né? E mais uma coisa importante para você entender sobre o convite. O sentimento que você precisa ter, tá? Na hora que você estiver convidando alguém. Não é aquele sentimento, como eu disse, de um caçador. De você tem que cadastrar aquela pessoa. Você vai fazendo um convite porque você tem que cadastrar ela, sabe? Porque isso se transmite um sentimento de que você está vendendo algo para a pessoa e as pessoas, elas não gostam de sentir que você está vendendo alguma coisa para ela. As pessoas não gostam disso, porque aí elas já vêm armadas, sabe? Então, vai com um sentimento de informação, sabe? De compartilhar. Você quer compartilhar com ela um caminho que você encontrou. Vai ser muito mais leve para você, eu tenho certeza, se você for com esse sentimento, tá? Então, foque nisso. E antes de dar alguns exemplos de convite para vocês, eu elenquei 6 regras sobre convite para você prestar bastante atenção na hora de você fazer o seu convite para que ele seja efetivo. Então, a primeira coisa de todas, desapegue emocionalmente do resultado. Isso é muito importante para o seu sentimento, para o seu sentimento de frustração que você pode ter com algum não que você receber. Então, desapegue emocionalmente desse resultado. Encare como o que eu acabei de te falar. Ao invés de você estar encarando como uma venda de uma ideia, né, como um cadastro, encare como uma informação, né? Que assim o seu convidado ele não vai sentir que ele é uma isca na sua mão e você não vai sentir que você tem a obrigação de cadastrar aquela pessoa. Vai ser muito mais leve, tá? Segunda coisa, seja você mesmo, gente. Aqui está o principal. Você precisa ser você mesmo. Naturalidade é que faz um convite ser efetivo mesmo. Porque quando uma pessoa que é seu amigo, te conhece, te escuta falando, ele precisa te escutar da forma que você sempre falou com ele. E não você se tornar uma outra pessoa e você falar como se fosse um robô, sabe? Você precisa mostrar a sua verdade. Não é você seguir um script. Você pode seguir um script, mas você não precisa falar certinho como se você estivesse lendo, sabe? Você precisa mostrar a sua verdade. Mais uma vez, eu repito, é o coração, é o seu coração que vai tocar no coração de outra pessoa. Então, se você tiver verdade no seu convite, eu tenho certeza que qualquer coisa que você falar vai funcionar, tá? E se essa coisa que você estiver falando tiver com entusiasmo, tiver com paixão, eu te garanto que aí, meu filho, não tem erro, não tem erro, tá? Você precisa, que é a regra número 3, ter entusiasmo, gente. Entusiasmo é contagiante, sabe? As pessoas se contagiam com isso, com energia. Então, você precisa entender que você não está ali, que você está ali levando uma boa nova para a pessoa. E se você está levando uma boa nova para a pessoa, gente, você precisa estar feliz, você precisa estar alegre, você precisa estar entusiasmado, porque se você tiver isso, a pessoa vai falar, nossa, eu não entendi nada que a Priscila está falando, mas ela está tão entusiasmada que eu quero ouvir, sabe? Então, esse sentimento precisa estar dentro de você, e existem algumas coisas que você pode fazer para te ajudar a passar isso, sabe? Eu gosto muito de escutar uma música empolgante, inspiradora, antes de fazer um convite, ou até mesmo de fazer um mop. Se não rolar, se você não gostar de, não, música não me inspira, não. Ok, sabe o que é ótimo? Que eu sempre fiz também? Assistir um treinamento do Sistema Winner antes. Tá, já, é bom que você já mata 2 coelhos numa cajadada só, né? Você já assiste um treinamento do dia e já vai para o seu bloco de 30 minutos. Você vai ver como que vai ser espetacular e diferenciado o seu convite. E mais uma coisa importante em relação a isso, gente, que a gente percebe nessa era digital que a gente está vivendo, que a gente conversa muito por áudio, né? Ou por telefone que seja, quando você não está vendo a pessoa, sorria ao falar, porque a pessoa que está ali do outro lado, ela está te escutando e ela está vendo que você está sorrindo, e isso faz toda a diferença, mas faz toda a diferença. Pega um áudio e começa a prestar atenção nisso, um áudio de alguma pessoa que te mandou. Você sabe muito bem se a pessoa está sorrindo ou não, né? Isso faz tanta diferença no tocante a entusiasmo. Então, comece a perceber isso, porque isso também é treinável, tá? Tudo que eu estou falando aqui é treinável, tá?
depende de você e depende da frequência que você faz isso aqui para você ir ficando cada vez melhor. Eu não estou falando que isso aqui é facinho, não, tá? Eu estou falando que tudo depende de você, é simples, mas quanto mais você fizer, no início você pode ter alguns desafios, mas quanto mais você fizer, melhor você vai ficar, tá? Quarta regra, postura. Postura, porque postura te traz confiança, sabe? Então, uma postura que você tem profissional passa uma confiança para a pessoa. Estou falando para você ser natural, certo? Certo. Só que o que eu quero dizer em relação a você passar, você ter uma postura profissional é para as pessoas te levarem a sério, para ela não achar que você está convidando ela para um negocinho qualquer que ela viu na televisão, que ela viu na rede social, ou que ela já recebeu convites de várias coisas, de negocinhos que tem por aí, e esse vai ser mais um deles que você está se aventurando nele. Não, ela precisa ver que você encontrou o negócio da sua vida e que você está convidando ela para isso também. Entende a diferença de você mostrar uma postura para a pessoa ver que você não está brincando? Tá? Então, isso também depende de você. Quinta regra, convite é rápido. O convite ele precisa ser rápido. Por isso que eu falei, não existe se você ficar 15 minutos convidando alguém, gente, tá? Porque se você tiver 15 minutos ali convidando alguém, você já não está fazendo um convite. Ou você está fazendo o form ainda, está contactando, ou você já mudou de assunto há muito tempo, né? A ideia do convite não é marcar data e hora, então é somente para marcar data e hora, tem que ser rápido. E individual, não é coletivo, não é em grupo. Em grupo não funciona. Pensa o seguinte, se você vai casar e você vai convidar os seus convidados para o seu casamento, primeiro, você vai mandar um convite coletivo? Não vai, você vai mandar convite nominal a cada um, certo? E segundo, o que você convida as pessoas para uma festa, para o seu casamento? Você marca a data e a hora e o local, não é isso? Ou seja, aqui é a mesma coisa. No seu convite para o seu casamento, você não conta o que vai ter, que banda que vai tocar, o que as pessoas vão comer, nada disso. E pensa nisso, faz essa analogia que você vai entender se você está falando demais no seu convite ou não, tá? E a sexta regra é convide sempre o casal. Isso aqui precisa ser uma regra na sua vida, porque senão só um do casal assistiu, ouviu aquele convite ali, foi convidado e assistiu o plano, somente um, o outro vai atrapalhar. Ai, vai atrapalhar, sabe? Então, entenda isso e convide sempre o casal. Ah, não sei se a pessoa é casada ou se ela tem namorado, não sei. Pergunta. Na hora que você for fazer o convite para ela, pode perguntar se é casado. Você depende de outra pessoa para tomar decisões na sua vida? Ah, sim? Ah, então beleza. Pode, leva ela também, alguma coisa nesse sentido. Tá bom? Maravilha. E eu vou dar alguns exemplos de convites para vocês, mas antes dos exemplos, eu quero dizer também algumas coisas que você não deve falar. Não é que não deve, mas que você precisa evitar. Eu acho que é melhor essa palavra. Evite falar esse tipo de coisa aqui, porque na prática, tá, gente? Eu já vi que não funciona muito. Então, o que não funciona muito? Falar, eu entrei em um negócio. Isso aí já está muito banalizado e sabe como que a pessoa que está ouvindo isso, ela recebe? Ela recebe assim, ele entrou numa fria e está me convidando para ir junto, sabe? Então, não coloca entrei num negócio, não. Troca entrei num negócio por estou desenvolvendo um negócio. Às vezes é uma palavrinha, né? Uma coisa boba, mas que pode melhorar e te ajudar aí no seu dia a dia. Então, estou desenvolvendo um negócio um pouco melhor, tá? Nós vamos ficar rico, milionário. Isso, gente, assusta a pessoa que está ali do outro lado, tá? Então, cuidado com essa empolgação demais também, tá? Dá para você ficar rico e milionário com o nosso negócio? Dá, mas se você falar isso num convite, você pode assustar a pessoa que está ali do outro lado. E ela vai achar que você ficou doido, entendeu? Então, lembra disso também. Renda extra. Por que eu estou evitando falar renda extra agora? Porque eu percebi que renda extra também está bem banalizado, sabe? Tem muita coisinha de fazer renda extra pequenininha por aí, aquelas coisas nada a ver, de ficar assistindo vídeo, sabe? Mas as pessoas usam a palavra renda extra. Então, somente só trocar a palavra
a expressão renda extra por diversificação de renda, uma fonte adicional de renda, tá? Que vai ser melhor. Outra coisa importante, essa aqui eu acho que 99% das pessoas fazem, tá? E eu já fiz, tá, gente? Tudo que eu tô falando aqui com vocês, que dá certo e que dá errado, eu já fiz. Por isso que eu tô falando. Palestra, reunião e evento de empreendedorismo. Evite essas palavras, principalmente palestra e reunião, porque uma pessoa já trabalhou o dia inteiro, ela não está interessada em participar de uma reunião, ela está fugindo de reunião do tradicional dela, quanto mais uma reunião na vida, entendeu? Então, não usa essa palavra reunião, não. Palestra também, palestra a pessoa vai falar, nossa, tô cansada pra caramba, tem um monte de coisa para fazer, vou numa palestra, não, vou deixar para outro dia, sabe? Então, não usa esse tipo de coisa, não. Usa, por exemplo, algo mais simples. Vamos conversar, vamos bater um papo. Ou se for realmente uma conferência, igual a gente está aqui hoje, por exemplo, igual tem à noite, que muitas equipes fazem, e à noite, hoje, no domingo, às 21 horas que a gente tem oficialmente, fala conferência, que eu acho que é melhor, sabe? Evita também live, porque live já passou da época, tá? Live foi no meio da pandemia. Agora, live não está funcionando mais, não. Então, acho que seja mais simples possível, é melhor nessas palavrinhas aí. Então, fala um bate-papo, tá? Uma conversa, que vai ser melhor. Você tem interesse. Não é que seja errado falar isso, não. Mas é melhor você trocar, psicologicamente falando, por você estar aberto a conhecer novas opções de trabalho, de carreira. Você está aberto. Por quê? É mais fácil a pessoa falar assim, estou, sim. É muito mais difícil para ela falar, não estou aberto, não, sabe? Psicologicamente. Agora, você tem interesse? É 50% de chance dela falar sim, não, sabe? Então, isso funciona, tá? Então, troca isso por você estar aberto, que eu acho que vai ficar melhor. E não resuma o plano, tá? O convite não é para explicar o plano, não é para resumir o que a pessoa tem que fazer. A pessoa não precisa saber que ela vai ter uma loja virtual, muito menos que ela vai formar uma equipe, porque se você fizer isso no convite, você não vai conseguir apresentar o plano para essa pessoa, tá? Então, como eu disse aqui, fiz a analogia do convite de casamento, tá? Não é para você falar nada do que vai ter lá no casamento. Aqui é a mesma coisa, tá? Não é para comentar sobre. Várias pessoas já falaram isso comigo. Eu comentei com um amigo meu, agora falta marcar. Não, o convite é para marcar data e hora. Se você não marcou data e hora com a pessoa, gente, não fala nada, não comenta nada, porque você está perdendo uma oportunidade de fazer um convite, tá? E agora vamos a alguns exemplos, tá? Eu já falei aí sobre algumas partes teóricas, mas agora vamos a alguns exemplos aqui de convite. É claro que isso aqui não é engessado, tá? Eu só coloquei alguns exemplos para facilitar e clarear suas ideias aí, para ver como que você vai se sentir mais confortável de fazer esses convites no seu dia a dia. Então, aqui eu coloquei um convite de uma pessoa muito próxima, aqueles que você vai primeiro, aqueles que não precisa muita cerimônia. Coloquei aqui um exemplo de uma amiga minha, que eu converso todo dia, que eu já sei da rotina dela, da vida dela, né? Falou, oi, amiga, tudo bem? O que você vai fazer hoje? Ela respondeu, hoje nada. Ótimo, então eu vou passar aí na sua casa para a gente conversar sobre uma ideia que eu tive para a gente trabalhar juntos e ganhar um dinheiro a mais. Beleza? Alguma coisa nesse sentido. Eu vou falar do jeito que eu falo com ela. Você vai falar com seu amigo do jeito que você fala com ele. Não é para você usar palavras rebuscadas nem tudo mais, porque a pessoa vai ver que você virou um robô ali. Tá? Então, se você for passar na casa da pessoa, se você tiver condições de encontrar com ela, pode falar desse jeito. Então, eu passo aí na sua casa. É o melhor convite, tá? Eu passo aí na sua casa para a gente conversar. É o melhor, é você que vai, você não tem chance de tomar bolo. A melhor forma de você fazer, tá? Se não der para você encontrar pessoalmente com a pessoa, hoje em dia a gente está usando muito a internet, né? E o Zoom, o aplicativo Zoom e outros aplicativos de conferência. Você pode falar, então, hoje às 20 horas eu te chamo e faço uma chamada de vídeo com você para a gente conversar sobre uma ideia que eu tive para a gente trabalhar juntos e ganhar um dinheiro a mais. Pronto. É um jeito simples que você fala com sua amiga e ela vai te perguntar, beleza, mas você me deixou curiosa, o que que é? Você fala, olha, agora eu não tenho a mínima condição de te explicar. Eu tenho que voltar para o meu trabalho, estou no meio do meu horário de almoço aqui, mas à noite a gente conversa e eu te explico. Só confia em mim
que tem certeza que você vai amar, e a gente conversa mais tarde. Até mais tarde. Beijo, tchau. Pronto, é um convite, tá? De uma pessoa próxima. Agora, de uma pessoa não tão próxima, vamos dizer assim, tá? De uma pessoa, vamos colocar um contato morno, mas que você já fez um form, você já conversou com essa pessoa, tá? Você pode usar a seguinte estratégia. Oi, fulano, aquele dia que a gente conversou, quando você me disse que você não estava feliz no seu trabalho, ou você usa ali o que a pessoa disse com você, tá? Você estava falando sério ou você estava brincando? Aí a pessoa vai te falar, eu estava falando sério. Por quê? Aí você vai falar, porque eu acho que eu tenho uma forma de te ajudar. Tem uma proposta aqui que pode te interessar. Amanhã à noite a gente pode conversar para eu te explicar com mais calma do que se trata? Aí pronto, marca com a pessoa, data e hora, para poder conversar. Se for uma conferência online, você pode usar a seguinte estratégia. Se eu te mandar um link de uma conferência online que vai ter só para convidados, você consegue acessar para entender do que se trata? E a pessoa deixa ela te responder, já não vai mandando tudo, não. Deixa ela te responder, sim, consigo. Aí você fala, beleza, então já anota aí, eu estou colocando o seu nome aqui, porque eu tenho só 2 acessos nessa conferência, vai ser o meu e o seu. Então, eu estou colocando o seu nome aqui, por isso que eu preciso da sua confirmação, tá? Te espero lá, tal dia e tal hora. Pronto. Lei da escassez, tá? Você só tem 1, 2 acessos no máximo dessa conferência. Se a pessoa souber que tem todo dia, toda semana, ela vai falar, beleza, semana que vem eu entro, e vai ficar te enrolando, tá? E a pessoa pode te perguntar, né? Porque todo mundo é curioso e pergunta, mas o que que é? Não tenta explicar, gente. Fala da mesma forma. Olha, agora eu não posso te explicar, agora eu não consigo te explicar. Eu tenho que voltar para o meu trabalho, eu estou corrido aqui, mas a gente conversa mais tarde, ou na conferência você vai entender tudo, e aí a gente conversa depois melhor para tirar suas dúvidas. Pronto, tá? Esse também é um tipo de convite para um contato que você já aqueceu, que você já contatou, já fez um form com ele, tá? Ele te deu elementos para você virar e falar isso para ele. Vou te dar um exemplo, que nem está aqui, mas real, que aconteceu comigo e com a Michelle. A gente foi no aniversário, e por isso que eu digo que você tem que ficar atento, aonde você estiver, você precisa se colocar também em situações onde você se relaciona com as pessoas. E estando lá, você precisa ficar atento às conversas. Chegando nesse aniversário, a gente sentou numa mesa e sentou uns 2 casais lá que a gente nunca tinha visto, e a gente começou a conversar, e papo vai, papo vem, surgiu o assunto de viagens, e aí, para onde você já foi? Porque eu cheguei, o casal tá falando, eu cheguei de Nova York, a gente começou a conversar e tal, quando de repente, eles já estavam falando, porque vocês conhecem a Europa? Aí a gente falou, sim, conhece a Europa, a gente conhece a Grécia, aí a gente foi elencando as coisas que a gente já foi com a Polishop, né? Mas eu não tinha falado nada até então. A gente já foi para lá, para lá. Aí falou, vocês ficaram muito tempo lá então, foi o Eurotrip? A gente falou, não, foram viagens separadas, foi 7 dias de viagem cada uma dessa aí, porque foi uma viagem da empresa que a gente ganhou. Pronto, eu coloquei ali uma sementinha. O cara virou para mim e falou assim, ué, que empresa é essa que você trabalha que eu também quero trabalhar para ir para a Grécia? Entendeu? Mas ali eu não fiz o convite, não, gente. Aí eu dei uma risadinha e falei, pois é, né, minha empresa é boa demais. Não respondi, não falei nada, por enquanto. Porque eu sabia que ele ia começar a me puxar assunto, e a gente estava no meio de uma festa, e não era horário e local para a gente poder fazer isso. Principalmente estava cheio de gente, né? Pegamos os telefones, trocamos os telefones para a gente poder fazer isso num segundo momento. Então, é isso que você tem que ficar atento ao seu redor nas coisas que acontecem, que você vai conseguir fazer esse tipo de contato. Mais um aqui, mais um exemplo de contato morno também, tá? Que você vai chamar o pessoa, fulano, tudo bem? Esse aqui é um pouquinho mais formal, tá? Esse exemplo aqui. Você pode falar, olha, oi, fulano, tudo jóia, faz o form ali e tal. Eu estou empreendendo com uma grande empresa brasileira e eu sou responsável pela expansão da marca em nossa região. E como você é uma pessoa, aí você coloca um elogio sincero dessa pessoa, uma característica que você sabe dela. Como você é uma pessoa de sucesso e que eu sempre respeitei a forma como você conduz os seus negócios ou conduz a sua carreira, eu gostaria de compartilhar com você a nossa proposta, porque eu acredito que pode te interessar.
Você estaria aberto a conhecer essa proposta para diversificar sua renda? Provavelmente a pessoa vai te perguntar, mas do que se trata? Você pode responder. Se te perguntar, você pode responder. É uma parceria no setor do varejo, onde existem várias formas de atuação, e são essas formas que eu gostaria de te explicar para você entender e avaliar se faz sentido para você. Pronto. E aí você marca data e hora. Da mesma forma que eu já mostrei aqui, amanhã às 20 horas, ou se eu te mandar um link de uma conferência online, você consegue acessar. Mesma forma, tá? Então, aqui também é mais um exemplo que você pode fazer para uma pessoa mais distante, vamos dizer assim, né? Que não tem tanta proximidade assim ainda, por se tornar um exemplo de um convite mais formal, né? E contato frio. Contato frio também você precisa ficar atento. Contato frio é o quê? Aquelas pessoas que você não conhece, mas que te atendeu alguma vez em algum estabelecimento que você foi. Exemplo, você foi num restaurante, foi bem atendido, ou você foi numa loja, foi bem atendido, tá? Então, você entrou no Uber, começou a puxar um papo com o motorista do Uber, e ao final do atendimento, dá um exemplo do garçom, por exemplo, ao final ali, durante a sua estada lá no restaurante, você vai fazendo relacionamento com o cara, conversa, tal, descontrai. Aí no final, na hora que você estiver indo embora, você fala para ele, fala, fulano, gostei muito do seu atendimento, você me parece ser uma pessoa muito dedicada no que você faz. Você pretende trabalhar aqui para o resto da vida e construir carreira nessa empresa? E espera ele responder, ver o que ele vai falar. Independente da resposta dele, você vai falar, olha, estou buscando por pessoas qualificadas para trabalhar comigo e pode ser que você se encaixe no perfil que eu busco. Você está aberto a novas opções de carreira? Pronto. Se a pessoa falar que sim, que com certeza ela vai falar, porque ela vai ficar curiosa, né? Ou então, você já pensou em diversificar sua renda? Né? Ela vai ficar curiosa e ela vai querer saber o que você tem ali para ela. O que você faz, gente? Já sonda a agenda da pessoa. Tipo assim, ó, amanhã você está trabalhando aqui, você pergunta, sondar. Você trabalha aqui todo dia, de que horas a que horas? Ah, tá. Então amanhã à noite você vai estar livre, né? Vai, maravilha. Então faz o seguinte, deixa agendado aí amanhã às 20 horas para a gente conversar, para eu te explicar. Mas me passa seu telefone que eu te ligo para a gente combinar certinho. Pronto. Você já deixa marcado uma conversa para a pessoa não sumir de você e pega o telefone dela, tá? Não é dar o seu telefone, você pode até dar o seu, mas pega o telefone dela, porque se você não pegar, você nunca mais vai ter esse contato, né? Então, aqui está uma forma de você fazer, tá? Um convite também é uma opção de um contato frio, ok? Se, gente, ficarem te insistindo demais com você para perguntar o que é, porque tem muita gente que é assim, né? Ah, não, eu só vou te ouvir se você me falar o que é. Eu já peguei uns desses também. Eu sei que acontece. Então, se estiverem insistindo demais, ou colocar objeção no próprio convite, não é que você não pode falar, não é isso que eu quis dizer aqui. Você pode falar, você não pode apresentar o plano no convite e resumir, mas você pode falar. Eu gosto de responder isso assim, ó. Olha, fulano, existe uma linha de raciocínio com várias formas de atuação que você pode optar pelo que mais se identificar, sabe? Não sei o que você vai gostar mais, mas você pode gostar mais dos descontos, do lucro que você pode fazer, da renda passiva que você pode construir, das viagens pelo mundo, enfim, são várias formas que você pode trabalhar e ganhar. Por isso que você precisa entender para analisar e avaliar o que mais se identifica. Pronto, eu resumo as minhas respostas sempre assim, sabe? Porque aí me evita falar mais coisa. Se a pessoa insistir em saber, mas beleza, e que empresa que é? Você fala empresa? Posso falar o nome da empresa? Não falo. Cara, isso, olha, é muito relativo. Tenta começar não falando. Tenta fazer o que eu te mostrei até agora. Sabe por quê? Por um único motivo. Porque se você falar o nome da empresa Polishop, que eu, Priscila, gosto muito de usar nos meus convites, tá? Só que você vai precisar ter um pouquinho de jogo de cintura a mais. Por quê? Porque a pessoa pode ouvir o nome Polishop, já associar com as lojas, e associar com o produto e associar com venda. Se ela for uma pessoa que não gosta de venda, ela pode não querer nem te ouvir, por ela ter esse pré-conceito, tá? E pelo outro preconceito que a gente sabe que existe. Às vezes ela já ouviu falar,
ou um primo dela, um amigo do primo já fez alguma coisa, ou já comentou alguma coisa com ela, e ela acha que ela já sabe, sabe? Então, por causa disso, se você tiver jogo de cintura para sair dessa situação, eu acho ótimo, porque a gente tem uma credibilidade com o nome Polishop enorme, né? E principalmente quando você está ali inseguro para fazer os seus convites, né? Você está ali, não tem confiança ainda, está super inseguro. Qual é a confiança que você pode pegar? Qual é a credibilidade que você pode pegar da empresa? Eu sempre, gente, sempre pensei assim, quando eu estava com muita dificuldade de fazer um convite para alguém, porque a gente tem isso, eu sei que existe. Eu sei que todo mundo que está aqui na sala tem algumas pessoas que você fica mais assim de convidar, porque você tem um medo, não sei se do que vai pensar, ou se você acha que essa pessoa é muito mais do que você e você não tem credibilidade com ela para falar algo de negócios. Enfim, nossa cabeça pensa um monte de coisa. Quando eu me encontrava nessa situação, sabe o que eu fazia? Eu pensava em 3 pessoas. Pensava no João Apolinário, no Gilberto Guitti e no Daniel Ruri. Eu sempre pensei nessas 3 pessoas e falei, gente, eu posso ser nada para esse contato meu aqui, mas o Daniel, o Gilberto e o João é muito mais do que essa pessoa aqui. E são eles. Aí eu pensava sempre nos resultados deles, na postura de trabalho deles, e isso me dava coragem e confiança para fazer esse contato. Então, vai funcionar. Faz isso quando você tiver com medo aí. Porque eu tenho certeza que tem medo, gente. Tem gente que a gente vai deixando lá nos últimos da lista, porque a gente tem medo de convidar, né? Eu sei que tem, eu tenho certeza que você está me ouvindo aí, você está falando assim, realmente, tem alguns aqui que eu não convidei por medo. Eu sei. E às vezes pode ser esses aí seus próximos diamantes, tá? E por causa de um medo, você não vai convidar. Então, faz esse exercício. Lembra dessas 3 pessoas que a gente tem aqui, que vai te dar toda a segurança e toda a credibilidade e confiança do mundo, tá? Para você fazer seus convites. Bom, elenquei esses 3 ou 4 formas de exemplos de convite aqui, né? Para clarear a sua cabeça. É claro, como eu te disse, nada é engessado, né? A gente tem, hoje em dia, um mundo, eu até vi aqui uma pergunta, pode fazer convite genérico pelas redes sociais. A gente está num momento de mundo, né? Que a gente está nas redes sociais o tempo todo, que você está conectado o tempo todo, e, cara, convite genérico em rede social, principalmente se é aberto, vai cair no limbo ali daquele monte de negocinho, igual eu te falei. Não faz assim, não. Usa sua rede social para fazer relacionamento, usa sua rede social para contatar, mas para convidar, eu não acho que funciona, não, tá? Então, você que me perguntou aqui, Lucy, e todas as pessoas, porque eu sei que tem muita gente que entra lá em rede social e manda uma mensagem lá em grupo e coisas parecidas genericamente. Não faço não, porque as pessoas vão achar que é tudo, menos que é o trabalho que você tem para mostrar para ela. E pode te atrapalhar a fazer e a mostrar o plano para ela, tá? Então, gente, os exemplos foram esses, e eu quero te dizer o seguinte, que as pessoas que te falarem não hoje, porque você vai ouvir não, você vai ouvir muito mais não do que sim, tá? Elas vão se cadastrar no Polishop nos próximos anos. Entenda que um não é definitivo. É um não agora, às vezes pelo momento de vida da pessoa agora. Não se desespere, não fique frustrado por causa de um não, e nem muito menos leve pelo pessoal, porque não é para você esse não. É porque às vezes naquele momento ali não fez sentido para ela. Ela não está em busca de nada, né? Então, entenda isso. Um não de hoje é um sim de amanhã. E essas pessoas, elas vão se cadastrar no Polishop nos próximos anos. E a pergunta que fica é, com quem que essas pessoas vão se cadastrar? Com quem? E eu te garanto, se você fizer o que precisa fazer, tá? Todos os dias, pelo tempo que precisar fazer, essa pessoa vai se cadastrar com você, tá? Pode passar um mês, um ano, 10 anos. Essa pessoa vai se cadastrar com você. Ela vai ver que você não entrou nesse negócio para brincar, né? Aquilo que eu te disse lá das regras. Você mostrou postura, você mostrou que é um negócio duradouro, que você está ali, independente dela ou não. Um dia ela te deu não, mas se deixa as portas abertas. Não fecha as portas, gente.
Não leva um não como um desaforo, que você nunca mais quer conversar com a pessoa porque você ficou chateado. Não leva por esse lado, não. Deixa as portas sempre abertas, tá? Porque, e principalmente, esse não, imediatamente, ele vai ser cliente seu, ele vai comprar na sua mão, e daqui a pouco, posteriormente, ele vai ser seu da online. Eu tenho certeza disso. Você só precisa ter isso na sua mente e no seu coração. Você precisa fazer o que precisa ser feito pelo tempo necessário. Você não pode colocar prazo de validade no seu negócio, tá? Porque prazo de validade, gente, é para comida, tá? Aqui não tem prazo de validade, sabe por quê? Em 6 meses e 1 ano, você está só começando, você ainda nem aprendeu muita coisa, não. Pensa numa faculdade. 6 meses, você aprende alguma coisa na faculdade? Se você deixa eu colocar lá, eu vou fazer essa faculdade 6 meses. Se eu não sair de lá empregado, né, com um salário bom, com um emprego top, sabendo tudo, eu vou parar. É por aí? Não é por aí. Então, aqui no nosso negócio não é diferente, né? Então, pessoal, leve isso para sua vida, para o seu coração, tá? Para o seu dia a dia e no seu coração. E quero finalizar aqui o treinamento de hoje dizendo para você que você nunca será ótimo antes de ser frequente. Eu falei isso aqui algumas vezes, né? Mas eu quero repetir e deixar como uma mensagem final para vocês. Você nunca será ótimo antes de ser frequente. A gente vê muitos exemplos, né? Principalmente de atletas que falam muito sobre isso. E, coincidentemente, hoje eu vi na TV o Anderson Silva, aquele lutador de MMA, e ele falou assim que a gente estava passando uma reportagem da luta dele contra o Vitor Belfort, e que ele ganhou do Vitor. E ele estava falando, ele estava contando que depois do treino, todos os dias depois do treino, ele ficava treinando um único chute para frente, 5.000 chutes que ele dava depois do treino, todos os dias. Que ele fez isso durante a preparação dele para essa luta, e foi o chute que ele deu que fez ele ganhar a luta. Então, isso aí é diferente do que eu falei aqui, do que você escuta todos os dias, do que realmente a gente precisa fazer, né? Então, encare esse negócio como você sendo um atleta de alta performance, tá? Exatamente, foi sorte, né? Ele ganhou a luta sorte, sendo que ele ficou todos os dias ali treinando, né? Então é isso, tá, gente? Então, leve essa frase com você, para você, e eu tenho certeza que quanto mais você fizer, melhor você vai ficar.